Paz do Senhor, irmãos, nós vamos continuar falando daquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração, dessa restauração nesse último tempo. E o Senhor tem nos falado muito a respeito de uma volta de uma esfera chamada Babilônia. Babilônia quer dizer o culto ao ego, ao eu, onde o povo de Judá ficou 70 anos cativo. Mas o que tem nos chamado a atenção nesse tempo é a insistência de Deus em falar a respeito de como essa restauração acontece. No livro de Neemias, por exemplo, nós falamos no capítulo 8 que todo o povo se juntava e leram, versículo 8, leram o livro da lei de Deus, esclarecendo e explicando o sentido de modo que o povo pudesse entender. E no final do versículo 9, pois todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Nós vemos também uma reforma muito tremenda e muito parecida com essa que aconteceu, que foi pelas mãos de um rei tremendo chamado Josias, filho de um rei terrível chamado Manassés, neto, na verdade, mas que através do temor a Deus estabeleceu uma reforma jamais vista antes. E exatamente porque no capítulo 22 do segundo livro de Reis, ele vai dizer que a palavra de Deus foi achada. Disse o sumo sacerdote, também no versículo 8, achei o livro da lei na casa do Senhor, e Uquias o entregou a Safã, que o leu. E de novo no versículo 11, ouvindo o rei as palavras do livro, rasgou as suas vestes. Então, toda vez que nós temos essa posição de quebrantamento diante daquilo que o Senhor tem falado através da sua palavra, nós estamos prestes a experimentar um avivamento. A palavra de Deus, ela não pode ser negligenciada. Não existe avivamento sem uma volta radical para aquilo que tem sido estabelecido na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela precisa ser o instrumento que desnuda, que faz com que a gente possa rasgar as nossas vestes e, de fato, estar diante de Deus como realmente nós somos. A palavra de Deus, ela não veio para satisfazer o nosso ego ou acalentar desejos da alma. É uma insanidade nós entendermos a palavra de Deus como algo assim, ou desejarmos a palavra de Deus como uma antiga caixinha de promessa, onde nós buscamos nela algo que a nossa alma deseja ouvir. O papel da palavra de Deus no avivamento é trazer à existência, trazer à luz tudo aquilo de errado que porventura nós estejamos cometendo, nós estejamos vivendo. E o que Deus espera desse confronto dessa palavra de Deus com a nossa vida é que a gente realmente chore, se arrependa e encare isso como uma bênção desse início, desse avivamento. Infelizmente, muitos irmãos têm olhado para essa realidade, têm dado costas à palavra de Deus. Eles reclamam que a palavra é dura, reclamam que é difícil de ouvir, esquecendo de que para Ezequiel, para João, o Senhor realmente advertiu e disse, é doce no lábio, mas é duro, é amargo no ventre. Porque quanto mais desalinhamento a nossa vida individual e coletiva tiver, mais choro a palavra de Deus vai trazer para nós. Irmãos, essa é uma palavra para crentes adultos, para crentes que realmente querem passar por essa vida estabelecendo e cumprindo o propósito eterno que o Senhor tem para eles. E não apenas ter uma vida boa, entre aspas. O que a gente precisa é compreender e deixar que essa palavra de Deus faça a obra que tenha que ser feita na nossa vida. Através dessa exposição à palavra de Deus, o Senhor restaurou uma cidade inteira na época de Esdras. Através dessa palavra de Deus, o Senhor restaurou todo um culto, restaurou todo um reino na época de Josias. Todos os avivamentos vieram baseados na resposta. Em qual resposta nós damos
àquilo que nós ouvimos na palavra de Deus. Que nós temos a palavra de Deus, isso é fato, que a gente tem sido agraciado de ter ouvido a palavra de Deus e entendido várias coisas, né, profundas, maravilhosas, como a gente adora e glorifica o Senhor por isso. Isso é a realidade. Agora, quais as respostas que nós vamos estar dando? Alguns dão as costas, alguns decidem sair, outros decidem se fechar. Por quê? Porque essa palavra não está indo ao encontro dos seus anseios almáticos, carnais, humanos, caídos. Dura verdade, mas verdade. Que nós possamos entender que só a total exposição à palavra de Deus pode fazer com que a gente faça parte de um avivamento poderoso e verdadeiro. O que chama atenção, e nós já falamos isso, no avivamento de Josias, é que não foi um avivamento como todos os outros. Foi um avivamento diferente de todos os avivamentos. A Bíblia diz no versículo 25 do capítulo 23 que nem antes nem depois dele houve rei que fosse semelhante, que se convertesse ao Senhor de todo o coração, de toda a alma e de todas as forças, conforme toda a lei de Moisés. A maior conversão de todas no que diz respeito a um rei de Judá e Israel. Então, irmãos, o que nós precisamos compreender é que o Senhor tem, sim, desejado de nós uma conversão verdadeira. Os reis anteriores a Josias eram bons reis, mas quando nós lemos a biografia deles, nós vemos uma frase recorrente em todos eles. Fez o que era reto aos olhos do Senhor, mas não retirou os altares, mas não retirou os postes ídolos, mas ainda deixava o povo sacrificar nos altos das montanhas. Uma restauração parcial, uma restauração paliativa, levou o povo de Israel a viver de altos e baixos. E muitos de nós hoje temos vivido altos e baixos. Por quê? Porque nos negamos a nos entregar para uma restauração completa através da palavra do Senhor. Que a palavra do Senhor aberta seja sem reservas, administrada na vida de cada um de nós. E se tivermos que chorar, irmãos, choraremos. Se tiver que rasgar as vestes, vamos rasgar as vestes. Se tiver que nos desnudar diante do Senhor, vamos nos desnudar. Porque a Bíblia diz, no livro de Oséias, Ele é aquele que faz a ferida. Sim, faz a ferida, mas cura. Ele fez a ferida e a ligará. Deus não é o Deus que quer simplesmente nos ferir com a palavra de Deus. A palavra de Deus pode trazer desconfortos iniciais em virtude do patamar que a nossa vida apresenta? Pode. Mas, igualmente, a palavra de Deus também nos promete uma cura profunda, uma cura definitiva. Ah, se nós soubéssemos o que o Senhor quer fazer na vida de cada um de nós, nós nos entregaríamos totalmente a essa palavra. Que Deus o abençoe. Amém.